Olá, turma, de volta aqui. Passamos um pouquinho do tempo aqui, mas não se preocupe não que a gente desconta aqui no final, tá? Vamos encerrar o tema da culpabilidade, tá ok? Já iniciando, a gente na aula 5, que foi a aula passada, essa é a aula 6, eu falei dos elementos da culpabilidade, que é imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude. Acorda, Larissa. A Larissa está abrindo os olhos aqui. A gente estava numa resenha aqui, na discussão aqui, viu, gente? O pessoal do online, a gente estava numa resenha aqui na recepção, falando aqui já de segunda fase, tá? Já está todo mundo aqui do presencial, já está todo mundo se considerando aprovado na primeira. Então, vocês aí de casa, bota na cabeça, já estão aprovados também. Não vão ficar pensando em não... se eu não passar, se imagina logo aprovado. Que é para a gente pensar positivo para chegar no dia da prova e fazer a prova e todo mundo ser aprovado. Vocês não sabem quanta gente fica ansioso também enquanto vocês estão fazendo prova. Oi? Amém. Olha, no dia da prova da OAB... No dia da prova da OAB, no domingo à tarde, eu não consigo relaxar. Eu passo a tarde olhando para o relógio, porque eu fico esperando, faço oração, é cedo, todo dia. Aí eu espero o primeiro sair para mandar a prova, porque eu já quero olhar a prova de penal, porque no domingo à noite a gente pretende fazer uma live, eu, Rafael Viana, já para comentar. Óbvio que não dá para comentar toda a prova numa live, mas a gente vai comentar alguns pontos da prova. Mas eu já fico na expectativa de olhar a prova para ver o que foi trabalhado em sala de aula, para a gente poder explicar para os nossos alunos no grupo, dizer, olha, essa questão é isso, essa questão é isso, essa é isso, e a gente conseguir dar um retorno para vocês já no domingo à noite. Se Deus quiser. Então, esperar as mensagens, que domingo é intenso, é trabalho o dia todo, né? Estaremos lá na hora da prova. Quem ainda não recebeu sua camisa do Universo Júris, cobra a Thalia, porque a gente vai levar lá para o local da prova, tá certo? Oi? Eu não entendi a pergunta. Se é o blusão? Não, não é blusão ainda não, é a camisa da UAB. Segunda fase? O Alex, só se o Alex trouxer da Europa, o nosso sócio europeu, tá lá. Foi para lá, virou blogueiro, largou tudo, trabalho aqui, disse, cuida aí. E o outro é o sócio ciclista. Hoje subiu a serra de bicicleta, tá lá charlando, né? E eu fiquei aqui, óbvio, trabalhando, né? Dando aula para vocês. Mas é bom demais, vamos lá. Vamos lá, gente. Imputabilidade, primeiro elemento da culpabilidade é a chamada imputabilidade. Pessoal, o que é a imputabilidade? A imputabilidade é a capacidade de eu atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. É a capacidade de eu atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. Imagine a seguinte situação, um menor de idade, né? O de menor, né, como o pessoal chama, o de menor pratica lá um crime. Eu posso atribuir a ele uma responsabilidade penal? Não posso. Esse menor não tem imputabilidade, ele é um inimputável, tá? Ele é um inimputável, ele irá responder, vou já falar sobre isso, por ato infracional, mas não vai responder por crime na visão do Código Penal, tá? Segundo o Código Penal. Assim como eu tenho, por exemplo, não posso atribuir responsabilidade penal para um louco, aquele que não tem capacidade de discernimento, que não sabe o que está fazendo, tá ok? Então essa imputabilidade, que é o primeiro elemento, é essa capacidade de atribuir a alguém a responsabilidade pela prática da infração penal. E quando eu falo em imputabilidade, gente, eu tenho os chamados sistemas da imputabilidade. Isso aqui também já foi cobrado em prova da OAB. Tá? Eu tenho o sistema biológico, o sistema psicológico e o sistema biopsicológico. O que é o sistema biológico?
O sistema biológico é aquele que leva em consideração apenas a condição mental do agente que praticou o crime. Por exemplo, se o sujeito praticou o crime e ele já é considerado um doente mental, não importa se no momento da ação ele tinha capacidade de entendimento ou de autodeterminação do que fazia. Ele já tem um atestado de louco, e por mais que ele tivesse consciência do que estava fazendo naquele momento, ele não terá essa responsabilidade penal. Isso segundo o sistema biológico. Ele leva em consideração apenas já essa condição biológica do sujeito. O sistema psicológico é o contrário. O sistema psicológico, ele diz o seguinte: o que é levado em consideração, né, é a capacidade de entendimento e de autodeterminação do sujeito no momento da prática do crime. Não importa se ele é louco, se já é considerado louco ou não é considerado louco. Eu quero saber se no momento que ele praticou o crime, ele tinha capacidade de entendimento, ou seja, se ele sabia o que estava fazendo. E eu tenho, por fim, o sistema biopsicológico, que é o sistema adotado pelo Código Penal como regra. E quando eu falo como regra é porque nós temos uma exceção, tá? É o sistema biopsicológico, que ele analisa o quê? Tanto a capacidade mental como a condição psicológica do sujeito no momento da prática do crime. Tá? Ou seja, ele analisa se ele tinha uma doença mental prévia e mesmo tendo, ele analisa se durante a prática do crime ele tinha capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Então, o sistema adotado por nós como regra no Código Penal é o sistema biopsicológico, tá ok? Isso aqui já foi questão de prova da UAB. Quanto aqui à imputabilidade, gente, nós temos as chamadas hipóteses de inimputabilidade, tá? Nós temos as chamadas hipóteses de inimputabilidade. A primeira delas é a inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, que é a prevista lá no artigo 26 caput do Código Penal. Se alguém lhe chamar de inimputável, você já sabe que estão lhe chamando de louco ou louca, né? Ou se alguém lhe chamar de 26 caput, também serve, né? Eu já vi, quando eu era professor na faculdade, a galera chamando o outro de 26 caput. Professor, isso é 26 caput. Esquece, né? Isso é 26 caput, então acontece, tá? Então, o 26 caput é a inimputabilidade por anomalia psíquica. Vejam que o elemento é a imputabilidade. Para que ele seja responsável penalmente, ele precisa ser imputável. A inimputabilidade, ela afasta a imputabilidade. Ou seja, se o cara é inimputável é porque não pode ser responsável penalmente. E o que é que diz o artigo 26 caput? E aqui, gente, é importante essa expressão. É isento de pena. Geralmente, eu peço que vocês observem essa expressão, porque quando na prova se usa essa expressão é isento de pena, geralmente ele está se referindo às hipóteses de culpabilidade, ao estudo da culpabilidade, porque quando você vai estudar a culpabilidade, você estuda imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, ele sempre traz essa expressão é isento de pena. Então, mas eu vou mostrar aqui como é que o código traz. Então, o que é que diz o 26 caput? É isento de pena, ou seja, o cara não vai responder penalmente, não vai cumprir pena, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, outra observação, até coloquei em negrito, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá? É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Artigo 26 caput, hipótese de inimputabilidade por anomalia psíquica. Não confundir na prova
com o artigo 26, parágrafo único. 26, parágrafo único, tem uma redação muito parecida, mas expressões diferentes. O que é que fala o 26, parágrafo único? A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. 26 caput fala, é isento de pena. 26, parágrafo único, a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Então já mudamos aqui essa expressão. Na continuação, pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental, vocês vejam que lá no 26 caput, ele não fala de perturbação de saúde. Doença mental, né? Ó, doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. No 26, parágrafo único, ele fala perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Seguiu a mesma coisa. Aí, o que é que ele fala depois? Se em virtude disso ele não era inteiramente capaz. 26, parágrafo único, já está dizendo que ele era inteiramente incapaz, ou seja, o cara é incapaz por completo. No parágrafo único ele fala o seguinte, ele não era inteiramente capaz. Não é uma incapacidade incompleta, totalmente incompleta. De entender o caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O que é essa situação do 26, parágrafo único? Ela traz a chamada hipótese, gente, de semi-imputabilidade. Tá? Semi-imputabilidade. Não confundir, porque a prova gosta de trazer essas pegadinhas para tentar confundir vocês, principalmente com o 26 caput e o 26 parágrafo único, por conta dessas expressões que nós grifamos. 26 caput fala em isenção de pena, 26 parágrafo único fala em redução de pena. 26 caput fala em doença mental, parágrafo único fala perturbação de saúde mental. 26 caput fala em inteiramente incapaz. E o 26, parágrafo único, diz que não era inteiramente capaz. Então, o parágrafo único, eu tenho uma hipótese de semi-imputabilidade. Professor, caput, hipótese de inimputabilidade. Parágrafo único, semi-imputabilidade. Caput, ele não vai responder por nada, está isento de pena. Parágrafo único, vai responder, mas com a pena diminuída. A pena pode ser diminuída de 1 a 2 terços. Então, professor, você está me dizendo que o cara maluco, doido de pedra, está lá e cometeu um homicídio, né? Cometeu um homicídio, aí está isento de pena. E aí esse cara maluco, doido, vai ficar solto por aí, com risco à sociedade, inclusive, de cometer outro homicídio. O que é que acontece, gente, aqui? Processualmente falando, aqui puxando um pouco lá para o processo penal, e pode ser cobrado na prova de processo penal, junto com o direito penal. Processualmente falando, o que é que acontece? Esse cara do 26 caput, tá? Ele vai ser processado, nós vamos ter um inquérito policial, tá? Seguindo aqui a sequência do processo penal, nós vamos ter um inquérito policial, nós vamos ter uma ação penal impetrada pelo Ministério Público. Durante a ação penal, como é que eu provo a incapacidade dele? Através de um exame pericial, tá? Através de um exame pericial, que é o chamado exame de insanidade mental. Já é um incidente de insanidade mental, onde o perito vai analisar se ele era doente mental e se nós não adotamos o sistema biopsicológico, então ele precisa constatar se é doente mental e se, mesmo sendo doente, ao tempo da ação ou omissão, tinha capacidade de entendimento de autodeterminação. Só o fato de ser doente mental não é isento de pena, porque existem momentos transitórios de lucidez. E se naquele momento transitório de lucidez ele praticou o crime, ele vai responder. Por isso que é biopsicológico, tá? O
que é que vai acontecer? Inquérito policial, ação penal, incidente de sanidade mental, foi constatada que o cara é louco, não tinha capacidade de entendimento de autodeterminação. Ao final do processo, o juiz vai absolvê-lo. Vai ocorrer a chamada absolvição imprópria. A chamada absolvição imprópria. A absolvição própria, o sujeito foi absolvido da prática do crime, pronto, está livre, não responde por mais nada, não tem mais nenhuma consequência. A absolvição imprópria, ele é absolvido, mas o juiz aplica a chamada medida de segurança. É o seguinte, meu amigo, você é louco, você praticou o crime, não sabia o que estava fazendo. Você não vai ser responsabilizado penalmente, você não vai responder, não vai ter uma pena de reclusão em regime fechado, porém, eu vou lhe encaminhar para a internação e vou aplicar, que é a chamada medida de segurança. E aí ele pode ser encaminhado para um hospital psiquiátrico. Por que vocês acham que em muitas situações, acontece também em casos de júri, situações em que o cara é psicopata, e psicopatia não é doença mental, tá? O cara é psicopata, pratica diversos crimes, e aí a tese de defesa dele é o quê? É louco. Por quê? Porque ele sai, ao invés de cumprir pena em um estabelecimento de regime fechado, ele vai cumprir pena numa internação, numa medida de segurança. Como ele não é louco, 1 ano, 2 anos depois, ele pode ser atestado pelo médico psiquiatra de que ele está bem. E aí ele vai e sai. E não sai para cumprir pena, não. Ele sai e está livre completamente. Né? Para quem já citei em sala de aula, para quem não conhece, o caso do maníaco do parque foi um desses exemplos. Tá? Que é o Francisco de Assis Pereira, que era um motoboy que já praticou alguns homicídios, estupro, homicídio, ocultação de cadáver, diversos crimes. Eu acho que ainda na década de 90, se eu não me engano, uma das teses de defesa dele, a tese de defesa dele era essa. Mas ele não era louco, ele na verdade era um psicopata. Tá? Quem não conhece esse caso, eu acho que tem até um documentário no Netflix que trata. Excelente essa situação. Então, nessa situação, lembrando que pode ser cobrado na prova, inclusive isso para vocês. Seja dentro do direito penal, seja dentro do processo penal. Qual é a consequência aqui no caso da inimputabilidade por doença mental? Tá? Inimputabilidade por doença mental, ou anomalia psíquica, como pode ser chamado, que é o do 26 caput. Ele é processado, ao final ocorre a absolvição, mas aplica-se a chamada medida de segurança. Tá? Professor, no parágrafo único, o semi-imputável, pode-se aplicar a medida de segurança também? Pode. Pode ser aplicado sim também a medida de segurança, caso o juiz entenda que ela tem uma finalidade restaurativa, no caso, melhor do que a aplicação da pena. Pode ser substituída aqui, pode ser aplicada a medida de segurança, tá ok? Então, artigo 26 caput, artigo 26, parágrafo único. Outra hipótese de inimputabilidade, tá, gente? É a inimputabilidade em razão da idade do agente. É a menoridade. O menor de idade, o menor de 18 anos é o inimputável. Está lá no artigo 27 do Código Penal e está também na Constituição Federal. O que é que diz o artigo 27 do Código Penal? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial aqui, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O menor não responde por crime, responde por ato infracional, que é o mesmo crime, mas é o fato análogo ao crime. Menor não é preso, menor é apreendido. Menor não é denunciado pelo Ministério Público, ele é representado. No material de vocês tem um quadrinho com tudo isso que eu estou falando. O menor não cumpre pena, ele cumpre medida socioeducativa. Pode ser advertência, prestação de serviço à comunidade, a própria internação, hoje ele é internado em
um estabelecimento próprio para menores. Nós temos 2 aqui em Sobral, inclusive, um aqui na saída de Gruaíras e o Zequinha Parente, que fica lá nos Terrenos Novos. Né? E lembre que eu falei o seguinte, que como regra, o Código Penal adota o sistema biopsicológico da culpabilidade. Professor, onde é que está a exceção? Aqui. Porque só a condição dele de menor de idade já faz com que ele seja inimputável. E qual é a exceção? Aqui no 27 nós adotamos o sistema biológico. Aqui nós adotamos o sistema biológico. É a única exceção. Código Penal, como regra, adota o sistema biopsicológico. Artigo 27, no caso da menoridade, adota-se o sistema biológico. Tá ok, gente? Não, a emancipação só tem efeitos na esfera civil. Ele continua, para a incidência do direito penal, ele continua como menor de idade. Tá? Vamos lá. Outra hipótese de inimputabilidade, essa aqui em razão da embriaguez. Tá? Inimputabilidade em razão da embriaguez. Essa é boa. Está lá no artigo 28, tá? Artigo 28, parágrafo 1º. Calma, Larissa. Tomou café, Larissa? Tu não vai para essa academia mais hoje, depois daqui. Artigo 28, parágrafo 1º. Vamos lá. O que é que diz o artigo 28, parágrafo 1º? É isento de pena, tá aqui. Olha a expressão de novo, tá, gente? Olha a expressão de novo. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É isento de pena quem por embriaguez incidental completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Essa aqui. Ficou preocupado, Alisson? Ó, vejam bem. A embriaguez que afasta a imputabilidade, ou seja, que gera a inimputabilidade, é a embriaguez acidental completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Tá? Um exemplo aqui de caso fortuito. O cara desconhece, por exemplo, o caráter inebriante de uma substância. Às vezes ele está tomando um medicamento, não sabe que pode misturar com algum tipo de bebida, aí o cara vai lá, tomou uma dose de uísque, está tomando medicamento, só que quando ele tomou aquela dose de uísque, apagou, né? Ou ficou totalmente fora de si, inconsciente, provocou uma confusão, lesionou alguém, dirigiu, atropelou alguém, o cara não tinha consciência do que estava fazendo. Isso é uma situação de embriaguez acidental completa proveniente de caso fortuito. Força maior, foi obrigado a ingerir a substância. Imagine que ele foi obrigado a ingerir a substância, uma droga, uma bebida, e quando eu falo embriaguez, a embriaguez não é só decorrente do uso da droga, da bebida não, pode ser também de alguma droga, tá? Então, para que ocorra a inimputabilidade, precisa ser a embriaguez acidental completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Professor, e se a embriaguez for não acidental? Né? Se for uma hipótese de embriaguez não acidental, por exemplo, embriaguez voluntária ou culposa. Eu acho que eu não coloquei aqui no slide. Mas o 28, quem puder acompanhar aí, o artigo 28,
28, parágrafo 28 caput, peraí. O inciso 2 do artigo 28, ele fala o seguinte: não excluem a imputabilidade penal, não excluem. Quando ele diz não exclui a imputabilidade penal, é que você continua penalmente imputável, ou seja, responsável pela prática do crime. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Se você se embriagou voluntariamente, ou seja, saiu naquele dia e diz, vou tomar todas. Ou se você negligentemente acabou se embriagando, não importa se ela é completa ou incompleta, não vai excluir a imputabilidade. Se você fizer praticar crime, tendo se embriagado nessas circunstâncias, voluntariamente ou culposamente, você irá responder pela prática do crime. Tá? Vai responder pela prática do crime. Bota só o bichinho aqui. Eu nem vi que ele apareceu. Ele apareceu aqui, foi? Vamos lá, seguindo. No 28 ainda, eu tenho um parágrafo 2º do artigo 28. Não sei por que eu não coloquei aqui no slide, mas está no material de vocês. Veja que eu falei do parágrafo 1º, que é esse que está aqui, que é o isento de pena. No parágrafo 2º do artigo 28, ele fala o seguinte, lembrando lá do 26 caput. O que é que diz o 28, parágrafo 2º, onde ele está falando de embriaguez? A pena pode ser reduzida. Lembra que lá no 26 caput fala isento de pena e no parágrafo único fala a pena pode ser reduzida. O 28, parágrafo 1º fala é isento de pena e o 28, parágrafo 2º fala a pena pode ser reduzida. De 1 a 2 terços, mesma coisa. Se o agente por embriaguez, proveniente caso fortuito ou força maior, não possuía ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele já traz plena capacidade. No parágrafo 1º ele fala que ele é inteiramente incapaz. E no parágrafo 2º ele diz, falta-lhe a plena capacidade. É a mesma coisa, gente, da semi-imputabilidade. Ou seja, aqui o sujeito está embriagado, embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, mas ele não está totalmente incapaz. Nessa situação ocorre a chamada redução da pena, tá? Não vai ser isenção de pena, ok? Outras hipóteses aqui de embriaguez, tá? Eu tenho também a chamada embriaguez patológica. Imagina aquele cara que já é o embriagado diário, né? Já é uma doença, alcoólatra. O cara que toma um copo... O outro tá apontando pro outro ali atrás. O cara apontando pro outro ali atrás. O cara que já está embriagado todo dia, aquele cara que é alcoólatra, que acorda, ele só toma um copinho de cachaça e já está embriagado. Ele está constantemente embriagado. Isso é uma embriaguez mais patológica, então ela é tratada como uma doença. Para esse cara, eu aplico o artigo 26. Eu vou tratar ele como um doente mental, como uma anomalia psíquica. Então, não esqueçam disso. Eu não vou aplicar para embriaguez patológica a situação do artigo 28. Eu vou aplicar o 26 e tratá-lo como um doente mental, como uma anomalia psíquica. Tá certo? E eu tenho a embriaguez pré-ordenada. É aquele cara que diz, hoje eu vou... aquela bandida vai me pagar. Hoje eu vou tomar todas para criar coragem. E eu vou pegar o caba safado que tá lá. Vou pedir a pizza, né, Larissa? Essa embriaguez, que é a embriaguez, que é um meio para a prática do crime. O cara bebe para criar coragem para praticar o crime. Essa embriaguez não importa se é completa ou se é incompleta. Ela não exclui a imputabilidade. O sujeito vai responder. Inclusive, tem uma agravante lá no artigo 61, inciso 2
a linha L do Código Penal, que gera uma causa de aumento de pena se ele ainda bebeu para praticar o crime. Meu crime... Como é que ele diz? Meu crime foi amar demais, né? Essa foi boa. Então, a embriaguez pré-ordenada não afasta a imputabilidade e ainda tem uma agravante do crime, tá, gente? Ainda tem um agravante, artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Seguindo aqui, vamos lá. Lá na lei de drogas, fica só a dica, eu nem vou trazer aqui. Lá na lei de drogas, vocês tiveram aula de lei de drogas aqui com alguém falou lei de drogas? Lá na lei de drogas, nos artigos 45 e 46 na lei de drogas, ele traz uma redação parecidíssima com a redação aqui do 28, só que aplicado à questão da droga, né? Por exemplo, só lá no 45 ele fala o seguinte: é isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sobre o efeito proveniente de caso fortuito ou força maior de droga, era ao tempo da ação ou omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui é o inimputável, também lá do 26 caput, ou seja, que é isento de pena, só que por conta do uso da droga. E no 46, esse é do 45 da lei de drogas, e no 46 ele fala, as penas podem ser reduzidas de 1/3 a 2/3. Aí fala em plena capacidade, esse é o semi-imputável, tá? Só para vocês terem conhecimento de que existe essa redação do imputável, do inimputável e do semi-imputável também na lei de drogas, artigos 45 e 46. Cuidado, pode cair na prova a lei de drogas, tá? Vamos falar agora do terceiro aqui elemento da culpabilidade, que é a chamada, segundo elemento da culpabilidade, que é a chamada exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Professor, por que é esse nome? Para que seja considerado crime, eu teria que exigir que naquela situação o sujeito agisse de outra forma. Por isso que o nome do elemento é exigibilidade de conduta diversa. Era exigível dele, ou seja, do sujeito que praticou o crime, naquelas circunstâncias agir de outra forma e não praticando o crime. Mas, assim como para as demais situações de imputabilidade eu tenho uma inimputabilidade, para a exigibilidade de conduta diversa, eu também tenho as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, situações em que ele não tinha como agir de outra forma e vão afastar esse elemento e, por consequência, afastam a culpabilidade. Tá? Vejam que o que é mais explorado não são nem os elementos exigidos para a prática do crime, fato típico, ilícito e culpável, e sim o que afasta esses elementos, o que afasta a tipicidade, o que afasta a ilicitude, o que afasta a culpabilidade. E as causas de inexigibilidade de conduta diversa são coação moral irresistível, tá? Coação moral irresistível e a chamada obediência hierárquica, tá? Estão lá no artigo 22 do Código Penal, que traz a seguinte redação: se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal, isso aqui é importante, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação. Vamos falar disso aqui um pouquinho, tá? Já está acabando, gente, está acabando. Coação moral irresistível. Tá? Primeiro, o sujeito chegou, botou a arma na cabeça de seu filho e disse, mata esse cara aí. Se tu não matar ele, eu vou matar teu filho. Você escolhe. Não é coação física. Só um detalhe, a coação física, você pega a mão do cara e faça ele atirar, obriga ele a fazer aquilo ali. A coação física não afasta o elemento culpabilidade. A coação física vai afastar a tipicidade, porque afasta a conduta. A conduta tem que ser voluntária, afasta a conduta. Tá? Só lembrando, coação física
Pode cair lá na sua prova, dizer que coação física é uma causa excludente da culpabilidade. Não é. Coação física exclui o fato típico, porque exclui a conduta. Agora, coação moral irresistível afasta a culpabilidade. Então, pense nessa situação, tá? Uma ameaça nesse sentido, uma promessa de realizar um mal, né? Ou seja, imagine, eu sempre lembro desse exemplo, o cara tá aqui com seu filho e diz, olha, eu tô com seu filho aqui sequestrado, só vai salvar a vida dele se você praticar tal crime. O cara não tem outra solução, vai lá e faz. Coação moral irresistível. Obediência hierárquica, tá? Vejam que os dois estão no artigo 22. A primeira parte fala, se o fato é cometido sob coação irresistível. A partir daí ele já entra na obediência hierárquica, ou em estrita obediência à ordem, aí essa parte é importante, quando ele fala em ordem não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. E esse não manifestamente ilegal, essa expressão é que faz toda a diferença. Aí a gente trabalha aqui o casuísmo com essas seguintes situações. Imagine, a ordem ela é manifestamente ilegal. Imagine que lá no Exército, na Polícia Militar, o superior hierárquico dá uma ordem para o seu subordinado, né, para aquele de patente inferior, mas é uma ordem manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal. Essa ordem, ele sabe que é errado. Ele sabe que é errado, tá? Como é que é aqui a consequência disso aqui? O superior vai ser punido, o que mandou, e aquele que fez também será punido, porque a ordem era manifestamente ilegal, ele sabia que era ilegal. Lá no massacre do Carandiru, vocês já ouviram falar disso, aconteceu há muito tempo atrás, inclusive tem um filme Carandiru, o Ministério Público adotou essa tese aqui. E eu vou já dizer qual era a tese da defesa, para excluir a culpabilidade. Mas o Ministério Público defendia isso aqui, que foi uma ordem manifestamente ilegal e que os subordinados, sabendo que a ordem era ilegal, cumpriram. Essa era a tese do Ministério Público. Então, pune-se o autor da ordem e aquele que deu a ordem e aqueles que cumpriram a ordem. Porém, os que cumpriram a ordem têm uma atenuante, está prevista no artigo 65 do Código Penal. Eles têm uma atenuante da pena, uma causa que vai diminuir a pena. Aqui a gente está com um caso parecido, né? Com o caso do Cid, quando entrou. Eu confesso que eu não tenho maiores detalhes desse processo aí. Não tenho maiores detalhes desse processo. Então, no caso de ordem manifestamente ilegal, o autor da ordem é punido e aqueles que cumpriram a ordem também são punidos, só que com um atenuante. Ou seja, com a causa que irá diminuir, atenuar a sua pena. Está lá no 65, a linha C, fala o seguinte, são circunstâncias que sempre atenuam a pena, cometido o crime sob coação que podia resistir. Porque a ordem era manifestamente ilegal. Ou seja, era muito claro que aquela ordem era ilegal. E eles foram lá e cumpriram mesmo sabendo que era ilegal. Eles vão ser punidos, mas vão ter essa atenuante. No momento de calcular a pena, vocês viram aqui teoria da pena com o professor Cavalcante Neto. Tá? Vamos lá. Segunda situação. Ordem legal. Se a ordem é legal, ninguém vai responder por nada. Né? Nenhum dos dois vai ser punido. Estrito cumprimento do dever legal. Vai excluir a ilicitude? Ou vai excluir a culpabilidade? Não, estrito cumprimento do dever legal é excludente de ilicitude. Tá? Se a ordem for legal, ninguém vai responder. É estrito cumprimento do dever legal, exclui a ilicitude. O que o artigo 22 traz e o que pega é essa terceira situação aqui, que diz que a ordem é não manifestamente ilegal.
Vejam que eu estou trazendo uma situação diferente lá do primeiro. No primeiro eu falo ordem manifestamente ilegal. Na terceira hipótese eu falo ordem não manifestamente ilegal. Essa era a tese da turma lá do Carandiru. Essa era a tese deles. Por quê? Porque aqui o autor da ordem é punido. Mas quem cumpriu não é punido, porque a ordem dada não está clara. Ela não está clara. Por isso é que ele diz que a ordem não manifestamente ilegal. Não está clara a sua ilegalidade. E aí eles foram lá e cumpriram. Nessa situação, só é punível o autor da ordem. Só o autor imediato, que é quem deu a ordem. O autor imediato, que é o que está cumprindo, não é punível. Por isso que a tese dos policiais lá era essa. A tese deles era essa. A tese do MP era a de cima, dizendo que eles mesmos sabendo que a ordem era ilegal, cumpriram. Então vejam bem, quando se fala em obediência hierárquica como causa de exclusão da culpabilidade dentro do elemento exigibilidade de conduta diversa, mais especificamente sendo uma hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, eu falo em ordem não manifestamente ilegal. Cuidado para não confundir isso na prova, tá? Com ordem manifestamente ilegal ou ordem legal. É ordem não manifestamente ilegal. Isso é que torna essa conduta inexigível, que é a inexigibilidade de conduta diversa, tá ok? Então, são essas hipóteses aqui de inexigibilidade de conduta diversa. Vamos lá, a última, vamos falar do último elemento da culpabilidade para a gente encerrar hoje aqui, que é a chamada potencial consciência da ilicitude. A gente vai só resolver uma questãozinha depois. Potencial consciência da ilicitude. O que é essa potencial consciência da ilicitude? É a possibilidade de você conhecer o caráter ilícito do crime. Possibilidade de você conhecer o caráter ilícito do fato. E aí a gente traz aquela situação que já foi comentada aqui em sala de aula, em outro momento. Assim, o que é que afasta a potencial consciência da ilicitude? É o chamado erro de proibição. O erro de proibição, que não se confunde com o erro de tipo, tá? O erro de proibição, que não se confunde com o erro de tipo, afasta a potencial consciência da ilicitude. O erro de tipo afasta o que, gente? O fato típico. O erro de proibição afasta a culpabilidade no elemento potencial consciência da ilicitude. Acorda, David! Vai dar certo, tá acabando. Potencial consciência da ilicitude. Vamos lá. O erro de proibição, gente, diferentemente do erro de tipo, que o erro de tipo é aquela situação em que ele tem uma falsa percepção da realidade, né? Ele não sabe o que está fazendo. No erro de proibição, na verdade, ele desconhece que aquele fato é criminoso. Aí eu citei até já aqui na sala de aula o exemplo lá do holandês, que chegou aqui, acendeu um baseadozinho e tal, foi preso, o cara, eu não sabia, no meu país é permitido. Aí eu trago um exemplo aqui para vocês. Alguém sabia que fabricar açúcar em casa em uma determinada quantidade é crime? Fabricar açúcar em casa é crime. Tá aqui, Decreto-Lei 16 de 66. De 66. Eu não sabia nunca disso, eu só descobri quando eu fui estudar Direito Penal. Então você está sabendo agora. Então imagina que o erro de proibição não é uma falsa percepção da realidade. Na verdade, você não tem conhecimento do caráter ilícito daquele fato que você está praticando. Mas um conhecimento plausível. Óbvio que você não vai dizer assim, eu matei alguém, eu não sabia que não podia matar. Não é assim, né? Não é assim, tá? E o erro de proibição, assim como o erro de tipo, nós estudamos lá no erro de tipo, vocês lembrem disso, porque é o mesmo raciocínio para cá. O erro de proibição também tem aquela situação. Se inevitável, isenta de pena.
Se evitável, só diminui a pena. Tá? Então, o erro de proibição, se inevitável, isenta de pena, se evitável, vai só diminuir a pena. Mesmo entendimento do erro de tipo. Só que o erro de proibição exclui a culpabilidade dentro do elemento potencial consciência da ilicitude. O erro de tipo exclui o fato típico. Tá? São dois substratos diferentes. Tem um fato típico, ilícito e culpável, ele vai excluir o erro de proibição, a culpabilidade aqui, dentro da potencial consciência da ilicitude. Vocês conseguiram entender isso aqui, gente? Conseguiram? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver uma questãozinha, as questõezinhas para a gente encerrar aqui a nossa aula. Pode até ser que acabe mais cedo. Durante a ação penal em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, tá? Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Foi instaurado um incidente de insanidade mental do acusado. Olha aí que nós falamos aqui. Constatando o laudo que Guilherme era, na data dos fatos, e permanecia até aquele momento, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em razão de doença mental. Tudo que nós falamos aqui está na questão da OAB. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados, assim como a autoria e materialidade delitiva. Quer dizer o quê? Que ele quando ele fala que foi confirmada a autoria, é porque ele praticou o crime. E a materialidade é que realmente o crime ocorreu, embora ele não tivesse consciência, tá? Sempre é isso, autoria e materialidade. A autoria é quando eu comprovo a prática do crime, e materialidade é a existência do crime em si. Como é que eu comprovo a materialidade do homicídio? Está aqui o corpo. Tem materialidade? Tem. Está aqui um corpo. Alguém morreu. Materialidade eu tenho. Autoria? Calma. Aí eu preciso descobrir quem matou. Aí é a autoria. Tá? Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência no futuro. Seguir. B. Absolvição própria, sem aplicação de qualquer sanção, considerando a ausência de culpabilidade. Isso aqui não existe, porque a gente viu que isso aqui é uma questão de penal, viu? Está trazendo conteúdo de processo penal. Não existe essa absolvição própria, porque nós vimos lá no 26 caput como é que é o processo, que é a absolvição imprópria. Tá? C. Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Essa é a correta. Por quê? Que a defesa pediu o tratamento ambulatorial. Porque a medida de segurança eu tenho a internação e eu tenho o tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial é mais leve, ele não vai ficar internado, ele vai ficar se tratando. Como a questão disse que não foi indicado qual seria o tratamento adequado, ele perguntou, e você como advogado, o que é que você vai pedir para ele? Já que a decisão não pediu, você vai pedir o melhor? Vai pedir a internação do cara? Não, vai pedir o tratamento ambulatorial. Olha aí, só um raciocínio que você tem que fazer na questão para acertar. Por isso aqui é a absolvição imprópria, sim, como nós já explicamos, com a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, e essa sentença não é considerada posteriormente para fins de reincidência. Fiquem com essa informação. Essa sentença de absolvição imprópria não é considerada posteriormente para fins de reincidência. Ou seja, se dentro do prazo de 5 anos ele praticar novamente um crime, nesse novo crime ele não terá sua pena aumentada por conta da reincidência, porque essa situação não é considerada para fins de reincidência. Tá? Que a reincidência ela aumenta a pena num crime posterior. Caso haja o trânsito em julgado,
Óbvio, você pratica um crime num período de 5 anos após o trânsito em julgado, né? E D, a absolvição em prol com aplicação de medida de segurança de internação. Não, porque até aí fala, pelo prazo máximo de 2 anos. Não existe prazo para internação. Não existe prazo para internação. Tá? Não existe prazo. Vamos lá. Outra questãozinha. Agora é só resolver a questão. Patrício e Luiz estavam em um bar quando o primeiro, no caso Patrício, mediante ameaça de arma de fogo, obriga o último, o Luiz, a beber 2 copos de tequila. Né? Aqui o Alisson obrigou o David a beber, né? Difícil, né, David? Luiz ficou inteiramente embriagado. A dupla, então, deixou o local. Veja como essa questão é confusa. A dupla, então, deixou o local, sendo que Patrício conduzia Luiz, que caminhava com muitas dificuldades. Aqui é o seguinte, estavam os dois no bar, só para a gente trabalhar isso, o raciocínio. O primeiro, que foi o Patrício, mediante ameaça de arma de fogo, obrigou o Luiz a beber. Disse, bebe, miserável, vai beber. 2 copos de tequila. Aí o Luiz ficou loucão, né? Inteiramente embriagado. Depois eles deixaram juntos o local, sendo que o Patrício, que foi quem obrigou o Luiz a beber, conduziu o Luiz, que caminhava com dificuldades. Ao encontrarem Juliana, né, que estava atrás de uma pizza, fora de casa, ao encontrarem Juliana, que caminhava sozinha pela calçada, Patrício e Luiz, se utilizando de arma que era portada pelo primeiro, Patrício, óbvio, que foi quem obrigou o Luiz a beber, constrangeram-na a com eles praticar sexo oral, sendo flagrados por populares que passavam ocasionalmente pelo local, ocorrendo a prisão em flagrante. Denunciados pelo crime de estupro, ambos foram denunciados, no curso da instrução, mediante perícia, eu comprovo a inimputabilidade por perícia, mediante perícia, restou constatado que Patrício era possuidor de doença mental grave. Patrício foi quem obrigou Luiz a beber e os dois juntos praticaram o estupro, tá? Foi constatado por perícia que Patrício era possuidor de doença mental grave e que, quando da prática do fato, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento. Patrício é o que aqui? Inimputável, por anomalia psíquica. 26 caput, isenção de pena. Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança. Aqui a gente já vai fazendo o raciocínio. Situação, aliás, que permanece até o momento do julgamento. Também ficou demonstrado que, no momento do crime, Luiz estava completamente embriagado. A embriaguez do Luiz foi proveniente de quê? Porque lá em cima ele fala que ele ficou inteiramente embriagado. Foi força maior. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito, no caso, nessa situação, força maior. Também uma situação de inimputabilidade. O Ministério Público requereu a condenação dos acusados. Tá? Não havendo dúvida em relação ao injusto, tecnicamente a defesa técnica dos acusados deverá requerer nas alegações finais. Tá? Aí a gente vai lá para o processo penal, onde eu tenho inquérito policial, com relatório do delegado, vai para o Ministério Público que oferece denúncia, depois vai para a defesa apresentar resposta à acusação, depois da resposta à acusação, antes disso eu tenho a citação, né, da defesa do acusado, para que ele tome conhecimento de que está sendo acusado, citação essa que pode ser por mandato, por edital ou por hora certa, que o próprio Código de Processo Penal joga lá para o Código de Processo Civil, que você pode cumprir igual lá no Código de Processo Civil, e após a citação vem a resposta à acusação, conforme o 396 e 396A do CPP. Depois da resposta à acusação,
vem a audiência de instrução e julgamento. Está lá no artigo 400 do Código de Processo Penal. Na audiência de instrução e julgamento eu faço o quê? Oitiva primeiramente da vítima, depois testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Tudo isso que eu estou dizendo está no CPP, tá, gente? Vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Oitiva de peritos, acariações, apresentação de documentos e, por final, no final, o interrogatório do acusado. O final, o último ato, interrogatório do acusado. Após o interrogatório do acusado, vem o quê? Alegações finais. Orais, geralmente orais, o CPP fala que orais. Devido à complexidade dos fatos, devido a um número de acusados, essas alegações finais podem ser convertidas em memoriais, tá? E os memoriais você faz escrito. Aí por isso é que eu passei no CPP para explicar aqui, para falar das alegações finais. Ou seja, no momento das alegações finais, já ao final da instrução, você como advogado vai requerer o quê? A absolvição dos acusados por força da inimputabilidade, aplicando, porém, medida de segurança para ambos? Não, está errado. B. A absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade em razão de embriaguez culposa. A embriaguez dele foi culposa, foi negligente? Não, foi embriaguez proveniente de força maior. Então, está errado. Aqui você já mata. C. Tá D, mas é C. A absolvição de Luiz por ausência de culpabilidade em razão de embriaguez completa, decorrente de força maior. E a absolvição imprópria de Patrício, com aplicação para este medida de segurança. Essa é a correta. Né? E a D, que está aqui, é a absolvição imprópria de Patrício com aplicação de medida de segurança. E a condenação de Luiz, não. Que está errado, é o que tem menos culpa, né? Vamos lá. Paz, não é nem que ele tem, onde é que ele arruma, né? Vamos lá. Questãozinha aqui. Para aferição, essas são menores, mas vocês viram o tamanho dessa questão. Né? Por isso aqui que na sala de aula, que eu acho o forte do universo jurídico é a gente trabalhar esse raciocínio. Na sala de aula, a gente tem que pensar, trabalhar esse raciocínio para você conseguir resolver uma questão dessa. Tá? As provas não são mais cara crachá. Ó. Essa aqui é cara crachá. Mas elas não estão vindo mais assim. Aqui esse exame de ordem foi 2013. Mas é importante trazer porque foi a FGV que cobrou. Essa é uma questão tranquila. Olha lá, ó, para aferição da inimputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, assinale a alternativa que indica o critério adotado pelo Código Penal vigente. Qual é o critério? Biopsicológico, letra D de dado. É o que a gente falou, é a regra. Só se adota o critério biológico. Tá cansado, né, bichinho? Só adota-se o critério biológico para a situação de inimputabilidade em razão da menoridade lá do artigo 27, tá? Beleza, gente? A outra questão, lá também de 2013. Analise as hipóteses abaixo relacionadas e assinale a alternativa que apresente somente causas de excludente da culpabilidade. Ó, ele está dizendo o seguinte, marque a alternativa que só tenha causas que excluem a culpabilidade. A. Erro de proibição, embriaguez completa proveniente de caso fortuita, força maior e coação moral irresistível. Exclui a culpabilidade, essas aqui. Erro de proibição exclui a culpabilidade? Exclui, dentro da potencial consciência da ilicitude. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, exclui a culpabilidade? Culpabilidade? Exclui a culpabilidade? Exclui, por conta da imputabilidade, da inimputabilidade. Coação moral irresistível, exclui? Exclui. Mas vamos ver as outras para a gente. B. Embriaguez culposa,
exclui a culpabilidade? Não. Tá aqui já. Erro de tipo permissivo. Erro de tipo não exclui culpabilidade. Erro de tipo exclui o fato típico. Já está dizendo. Então, essas duas primeiras aqui já estão erradas. Tá? C. Inimputabilidade por menoridade. Exclui? Exclui, gente. Exclui. Estrito cumprimento do dever legal exclui a culpabilidade? Não. Estrito cumprimento do dever legal exclui a ilicitude. Nós vimos na aula passada. Tá? Aqui está errado. D. Embriaguez incompleta proveniente de caso fortuito ou força maior. Exclui. Embriaguez incompleta? Não exclui. É completa. Aqui já morre a questão. Erro de proibição, obediência hierárquica vai. Mas já morre aqui na embriaguez incompleta. Vejam que essas questões foram questões menores, de exames mais antigos. Essa questão anterior que eu trouxe para vocês já é de 2015. Tem outras questões, a FGV está trabalhando muito com esse padrão de questões grandes. A prova é cansativa, tá? É cansativa, mas não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa tentar raciocinar a questão, tá? Eu tenho certeza que com o conteúdo que nós vimos até aqui, praticamente todas essas aulas, a gente tem que trabalhar para raciocinar a questão. Pensar a questão como advogado, como operador do direito, que vai estar lá num dia para responder essa prova. E não ficar só naquela, eu decorei isso, eu decorei aquilo. Vamos pensar, gente, tá? A gente ainda vai ter aula no próximo final de semana, tá? Próximo final de semana vocês vão ter uma aula de penal com o professor Cavalcante Neto. Vão ter uma aula de estatuto da UAB. E vão ter 2 aulas de direito constitucional com o professor Alexandre Pinto, tá ok? No sábado pela manhã, a partir das 8 horas, nós já vamos fazer a abertura do dia júris. 8h15 já é a primeira aula. E aí a gente vai seguir o dia com revisão. Tá? A turma que está em casa aqui no online, gente, vocês podem vir assistir o dia júris aqui na sala, tá? Só falem aqui com a Thalia, tá ok? Para reservar as vagas aqui, porque nós vamos abrir vagas para pessoas de fora, que não são os nossos alunos. Porém, as vagas do presencial são exclusivas dos nossos alunos, a não ser que sobre alguma vaga no presencial e a gente possa vender essa vaga para alguém de fora, mas deixando a sala não vai ficar lotada. E o restante, quem quiser adquirir o dia júris, aí vai ter que assistir online, como vocês estão assistindo de casa, mas isso, as pessoas, os que não são os nossos alunos. Vocês, nossos alunos, têm vaga cativa aqui na salinha, pode vir para cá, vai ser bacana, a gente vai estar aqui com todos os professores, vão passar por aqui, a gente vai fazer bastante bullying aqui um com o outro, vamos tirar brincadeira, vamos ter um lanche legal, vamos conversar, desestressar, né, trocar uma ideia aqui e mais isso, trazer conteúdo para que vocês possam no domingo gabaritar essa prova. Beleza? Obrigado. Vou finalizando aqui meu conteúdo na UAB. Um grande abraço a todos e até a próxima. Viu?